Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito boa noite. Estamos hoje com mais uma edição do Disruptcast, hoje com o nosso convidado, querido amigo Jurandir Partizianello, esse italianaço que está aqui na minha frente, vai falar de um sistema de inovação, de ecossistema de inovação que ele visitou em Israel, né? Algo bastante, estava me contando aqui, bastante salutar, uma coisa impressionante, me falou, mas ele disse, não me conta ainda, Jura, porque a gente vai falar disso no ar, né? Vamos falar no Disruptcast. Então, muito boa noite, é uma honra tê-lo aqui conosco. Nos fale um pouco sobre esse ecossistema de Israel, por favor. Primeiro, boa noite, Alfredo Copete, meu amigo pessoal, um semeador da expansão do conhecimento jurídico, da ciência aqui no oeste do Paraná, junto com o nosso amigo também iluminador desse caminho do conhecimento, Alexandre Barbosa, doutora Silvia, nossa mestranda, brilhante advogada, nossa assistência aqui, e aos amigos ouvintes. Primeiro, parabenizar essa inovação do programa de mestrado em Direito da Univel, um programa que vem já há alguns anos mostrando o seu impacto positivo nessa missão de transformar a sociedade através da pesquisa e do conhecimento. E com essa introdução agradeço o convite para esse bate-papo. E já inicio dizendo que ano passado, depois de nós termos entregue aí um mandato onde nos conhecemos, né, através da OAB. Exato, OAB. Ali por julho, agosto, tive a oportunidade de visitar uma feira que um tio e um primo meu sempre falava, na Alemanha, em Hannover, e comecei a minha pesquisa sobre a nova economia. Era um dos poucos advogados nessa missão, e coloquei como meta pessoal todo ano ir fazer uma missão empresarial, ir para outro país, de preferência numa língua que eu não domine, para expandir a mente, expandir os horizontes, conhecer novas culturas e ter contato com o que está acontecendo no mundo. E claro. com essa vivência, tivemos a oportunidade, estando participando aqui desse movimento importante do associativismo, das entidades, né? Ali, não só da OAB, como da Associação Comercial, e também desse sistema maravilhoso e inovador, que também, conversando ontem com o Alci Rota e com o Rainer, são os diretores, presidente e vice do Programa Oeste de Desenvolvimento, eles viram inovações lá numa missão há alguns anos na Espanha, um sistema também bastante desenvolvido, e trouxeram essa visão de integrar, de unir nessa cultura que temos aqui do cooperativismo, do associativismo, fortalecimento das entidades que participam e criam esse programa. Além desse programa, nós temos um outro movimento muito importante, o qual eu agradeço também junto com o POD, que é o Iguaçu Vale, que já teve aqui o Jadson, nosso líder, o Hugo, claro. Todos os demais integrantes, que então, junto com o POD e o Sebrae e o Augusto, ao qual também eu agradeço, o Ciro da SIC, idealizaram esta missão empresarial para Israel. O Jadson já tinha ido, falou, pessoal, vocês têm que ir. E o Carlos Guedes, da Nexus, claro, ele também é do Sebrae, idealizaram esse programa. É um programa fantástico, ele acabou de lançar ontem, no encontro de quem participou da missão. Quem puder participar, se organiza, invista, são poucas vagas, em que lideranças que querem conhecer esse ecossistema de inovação de Israel, para ver o que podemos replicar aqui, ver o que nós estamos acertando, o que já temos de bom, o que podemos melhorar, e também como experiência pessoal, né? Porque afinal de contas, para nós chegarmos lá, nós ficamos 2 dias em Dubai, que já é um choque de realização, como que aquele povo, né, os Emirates, conseguiram construir toda aquela cidade moderna, uma referência que recebe 14 milhões de pessoas, né? Porque existia lá atrás, em 15, 17 anos, existia lá atrás o quê? A necessidade. Existia um cálculo de que o petróleo ia acabar. E eles tinham que investir em uma fonte de renda. Então, falando de necessidade, a gente chega a Israel, que é o foco aqui, e através do Instituto de Liderança, onde nos recebeu, ficamos lá, nessa universidade, que recebe, ela é especializada nesse campo de qualificação de várias áreas,
tem lá o líder, um argentino, o Sérgio, o Gabriel, outro pessoal, e nos receberam dentro desse programa, no qual nós rodamos todo o país de Israel, e ficamos bastante impactados positivamente pela quantidade de obras, pelo foco em desenvolvimento e pesquisa, pela a quantidade de obras, de centros de inovação tecnológica em todos os polos regionais no deserto, né? Nós estamos falando de um país que ele não tem o solo que nós temos e praticamente toda a planta que existe lá, ela é irrigada. E novamente nós falamos o quê? Por causa da necessidade. Então nós tivemos oportunidade de conhecer diversos centros tecnológicos, entidades governamentais de apoio e fomento ao desenvolvimento de startups, de inovação, de novos negócios. Mas o que é a inovação, né? O que é a nova economia? É um movimento, né, da sociedade, do mundo, né, em torno de novas tecnologias focadas no desenvolvimento de soluções para qualquer necessidade humana, empresarial, que o mundo ambiental, que o mundo possuir. E através da nossa inteligência, através da pesquisa, através da ciência, se consegue produzir melhorias, né? O ser humano, ele é por natureza um ser criativo, imaginativo e inovador. Todos nós somos eternos solucionadores de problemas. A questão é que utilizar essa capacidade através da educação, através de entidades educacionais alinhadas com o setor produtivo, com a iniciativa privada, buscando produzir soluções para o mundo, também é um ótimo negócio. E também gera desenvolvimento e gera divisas. E isso a gente teve a oportunidade de encontrar lá. É muito interessante. Bacana. E, claro, a gente sabe que os israelenses eles têm diversas compreensões do mundo diferentes às nossas, né? Do mundo, digamos assim, ocidental, né? Melhor dizendo. Mas, hoje em dia, a gente vê que algo, como tu falaste dos árabes também, algo une tudo isso, né? Que eu não falaria nem o conhecimento, mas o desenvolvimento tecnológico, né? Algo que está em todos os lugares, né? Esses lugares mesmo com culturas completamente distintas. Né? Então, conta para nós um pouco, Jura, o que tu efetivamente viu. Olha, que coisa bacana isso que está acontecendo lá, que poderíamos enxergar ou vislumbrar a possibilidade aqui no oeste do Paraná. Bom, a primeira questão, já que você trouxe, Israel, é importante, é um país que tem poucas décadas, né? Ele foi instituído e entregue assim como nação em 1948, certo? Só que a Universidade de Technion já tinha desde 1911, que o Einstein foi lá inaugurar a pedra fundamental e perguntaram a ele, peraí, mas vocês não têm nem território. Ele falou, uma nação constrói-se primeiro, o mais importante é você ter uma universidade. Depois a gente conquista o território e constrói uma nação. Então, dentro desse princípio, dessa matriz, nós temos que lembrar que Israel tem 14 nobelistas. 14 nobelistas. Nós fomos na Universidade de Technion. De todas as áreas? Ou... De diversas áreas. Principalmente cientistas, na áreas diversas. O que inventores de soluções na área de saúde, né? Física, química, diversas áreas. A faculdade de medicina lá da Universidade de Tel Aviv ou de Technion, em 69, quando eles foram montar, um cientista falou, espera aí, nós vamos unir a computação com a engenharia na faculdade de medicina. E o que eles são? São os maiores desenvolvedores de pesquisa e desenvolvimento de produtos para a área de diagnóstico e saúde. Olha que legal. Tá? Então essas coisas chamam muito atenção e nós temos inventos aqui. Nós temos também, nós já vamos falar disso. O que mais chama atenção, já que você falou? Primeiro, o Israel tem 22 milhões, aproximadamente 20 milhões de quilômetros quadrados. É o tamanho do Paraná. Com quase 9, 10 milhões de habitantes. O Paraná tem 11, certo? É quase um Paraná. Só que o PIB dela é quase 500 bilhões
de dólares. O Paraná é em torno de 70. Só para você fazer uma comparação. Sabe quanto que é o PIB do Brasil? 1 trilhão, 6,7 trilhão de dólares. Nós estamos falando de 3... Olha o tamanho do Brasil. Eles têm apenas... Eles têm 1/3 do PIB com 8, 9 milhões, vamos colocar 10 milhões de habitantes, com um tamanho do... Desculpa, o tamanho do oeste do Paraná. É Sim. Isso que eu ia corrigir. O tamanho do oeste do Paraná, não é o tamanho do Paraná. Ah, mas por quê? Tem coisa aí. E é isso que chama a nossa atenção. É isso que nós temos que sair da nossa zona de conforto e fazer o dever de casa que outros países fizeram, que é conhecer outras culturas, aprender uns com os outros. E você foi diretamente ao ponto. O ambiente, o ecossistema de inovação de Israel que mais chama atenção é justamente por um foco de toda a sociedade, das universidades, desde a escola até a universidade. Nós fomos num centro de doutores e mestres que tinha estudantes do mundo todo. Num ambiente de multiculturalismo, fazendo um parênteses, só tem 1,5 milhão, 2 milhões de israelenses desses 10 milhões. Os outros 7,5 milhões, 8 milhões são estrangeiros. Olha só. E ninguém imagina. Então, esse ambiente multicultural de diversidade, preservando os valores do povo judeu, do povo nativo, né? Com toda essa sede do estrangeiro que abandonou seu país e foi estudar lá, ele quer dar certo. Com um ambiente que tem uma cultura da tolerância ao erro. Nós estávamos ontem conversando, o Murilo, o mais jovem que foi na missão, que tem uma startup aqui no campo da administração de RH e registros eletrônicos, bem interessante. Estava lá lembrando. Sabe o que eles têm um festival lá? Festival do Fracasso. Sabia, Silvia? Festival do Fracasso. O que é isso? Empresários que erraram vão falar dos seus erros. Claro. Porque qual é a melhor coisa do que o erro? Não é o julgamento ou a punição. Não. É o aprendizado que ele traz. Sem dúvida. Então lá você tem, por exemplo, o governo, as universidades, com essa cultura de tolerância ao erro, multiculturalismo. Outro aspecto importantíssimo, visão global. Você tem todo o território Líbano, Cisjordânia, Egito, vários países ali no território, entre aspas, adversários, com problemas territoriais. E aí você tem o quê? A necessidade da criança nascer, desde o ensino fundamental e a escola, incutir um mindset, uma mentalidade de prestar serviços para o mundo. E não só pensar localmente. Pensa localmente. Pensa no povo. É muito forte a cidadania lá. Eles preservam muitos valores lá, as liberdades. Mas ele cria já uma visão, você vai prestar soluções globais. Esse é um primeiro aspecto, até deixei aqui numa anotação, é um aspecto relevante. O outro aspecto relevante que ele é do ponto de vista de uma visão pacifista questionável, mas do ponto de vista da necessidade deles, acabou gerando evolução no aspecto tecnológico, é a questão da indústria de defesa. A indústria de defesa deles é de ponta, segurança cibernética, transmissão, armazenagem, cibersegurança, N questões, né? Tem lá o Domo, que é uma rede de proteção antimíssil, e a questão do serviço militar. Cedo, 17, 18 anos, homens e mulheres para estarem à disposição caso haja uma guerra. Só que não é nós temos um bom, eu conheci aqui o general aqui, ele contando, nós que nós não conhecemos às vezes o que a quantidade de cursos que as Forças Armadas produzem e o quanto eles estudam. Falta mais integração, talvez. Mas lá a sociedade é integrada com o exército. E eles têm na cultura, como eles vivem nesse barril de pólvora, uma visão de todos participarem, estarem preparados. Se alguém ataca, tem uma resposta ofensiva rápida e para ninguém mais, vamos dizer, se meter com eles. Então é uma coisa que veio de culturas anteriores. Mas essa indústria acaba gerando o quê? Sendo um ambiente onde o jovem vai ter aula lá. Gestão, liderança. Isso, um VC, um Venture Capital,
que um brasileiro que foi para lá contou do filho dele que foi para o exército. A maturidade, planejamento, tomada de decisões, lidar com pressão, trabalho em equipe. Eles então acabam desenvolvendo relacionamento com tecnologia, né? Radar, tanque, arma, segurança, sangue frio. Então, inteligência emocional. Tudo isso acaba o quê? Acaba fazendo com que o jovem, nessa fase ainda de maturação, ele participe disso, e quando ele sai dali e vai para uma faculdade, também tem a questão da inovação tecnológica ali no Exército. Também tem isso. Já vai produzindo uma cultura de inovação. Quando ele vai para a universidade, ele é estimulado a produzir startup, produzir soluções. As universidades, os professores, os alunos, pesquisadores, tentam formar todos pesquisadores. Quem quer ser pesquisador tem estímulo, tem as universidades, para você ter uma ideia, tem metas de registro de patentes. Israel está no ranking, ela é a 16ª, salvo engano, em registro de patentes no mundo. Nós estamos lá por 56 de inovação. Mas ela é uma das que mais tem startup per capita do mundo, né? É a nação, Startup Nation. E por quê? Aí entra o aspecto aqui de nós estarmos numa universidade, estarmos num veículo de comunicação, é importante ressaltar. O estímulo ao desenvolvimento do capital humano de qualidade. Um processo educacional que diga, voa, produza o impossível. Não tenha medo. Se você errar, nós estamos aqui. Investimento do poder público nas universidades, se não der certo, não tem problema, isso vai nos levar a algum lugar. A ousadia, a coragem, a criatividade. Então, tu pode dizer então que daqueles 10 milhões de pessoas, né, 11 tu falasse, 1 milhão são 1 milhão e tanto, 1,5 milhão, 2 milhões são judeus que servem ao serviço militar e que não, os judeus parte não serve. A tua pergunta é interessante. Parte fica rezando. Boa. Mas isso não é interessante, claro. A cultura deles. Mais uns 40, 50% tem direitos à habitação, a auxílio, para preservar os costumes e a cultura deles. Nós fomos lá, fazendo um parênteses, quando nós fomos no final da viagem a Jerusalém, que é uma viagem cultural, histórica, e também para quem tem conexão espiritual, assim com essa questão do estudo do cristianismo, e também para conhecer um pouco mais a cultura judaica. É fantástico conhecer. E lá você vê o quê? Os homens rezando 8, 9 horas por dia lá no Muro das Lamentações, os jovens 4, as mulheres com as crianças lá fora esperando. Então parte dos judeus são apoiados pelo Estado para isso. Outra parte não. Outra parte está integrada. O que é importante? Mas eu digo, essa parte dos judeus que servem o exército, obviamente são judeus. Não, parte dos judeus daí não servem o exército. Não, mas a que parte que serve? São judeus. Possivelmente. E tu falaste... Ou quem está lá? Aqui é o seguinte, a tua pergunta é importante. Lá? Não, quem está lá, nasceu lá, porque o que acontece? Agora você tem o imigrante que foi lá e tem um filho do imigrante que mora lá. Ele vai servir. Claro. Ele vai servir. Por quê? Porque ele mora lá, possivelmente. Mas eu não tenho o dado exato disso. Claro. Não, mas assim, as pessoas que vão morar lá, elas não estão vinculadas ao exército. Mas há uma cultura de integração do exército com a sociedade. Claro, é isso de participação importante, de defesa, proteção. Mas tem um dado importante que eu vou te dizer. O brasileiro que está 8 anos lá, né, que tem essa empresa de fundo de investimentos, o filho dele, que nasceu aqui no Brasil e ele levou para lá, está no exército. Então eu acho que é meio que uma escolha, eu não sei se eu posso confirmar se é obrigatório. Mas eu digo todos integrados socialmente. Então eu digo, o judeu ou quem está vinculado ao exército age nessa integração, aprende a tecnologia a partir da questão de defesa, e quem não está lá vai em busca do conhecimento. Claro. O que o imigrante faz em Israel? Ele vai atrás do conhecimento, vai atrás de descobertas científicas ou descobertas tecnológicas. Qual é o grande critério para se imigrar a Israel, já que tem um percentual alto de imigrantes? Eu acho que o principal dele é você
desenvolver algum trabalho para você conseguir se estabelecer lá, mas o principal eu acho que é a questão de você ir lá para estudar, desenvolver alguma pesquisa, fazer um mestrado, um doutorado. E a tua pergunta vai ao encaixe da Universidade de Technion, para você ter uma ideia. Sabe quantos alunos eles têm? 15 mil. 5 mil moram na cidade universitária. Lá. Destes 15 mil, 1.500 são bolsas para estrangeiros. Olha o bolsão de conhecimento disso. Essa universidade produziu N soluções para o mundo. Tá? Então, esse intercâmbio cultural de pesquisa e desenvolvimento, que é um outro eixo que eu vou colocar aqui para você. Então, visão global, a questão da defesa, agora a visão integrada do sistema. Tá? As empresas e a questão do capital humano de alta qualidade. A integração entre escola, universidades, ciência, tecnologia, tá? E a iniciativa privada do mundo é a fórmula que deu certo. Nós no Brasil precisamos mudar o nosso paradigma, o nosso modelo de estudar e formar as crianças dentro da escola, certo? Sem conectá-las à realidade social dos problemas brasileiros, dos problemas do mundo, das necessidades das empresas, estimular a criatividade e o empreendedorismo. Esse estímulo ao empreendedorismo, fomento a criação de negócio. Não tem problema se você errar, vai. Nós estamos aqui. Investimento do governo pesado. Ele tem 7% do PIB, ele investe. 7%, olha só, é um cálculo legal de você raciocinar. 7% do PIB ele investe em processo de educação e inovação. Então é pesquisa e desenvolvimento. Nós investimos 6 em educação no Brasil. Ah, parece bastante de 1 trilhão, mas para 200 milhões de habitantes. Lá é para 10. Quando você faz a fórmula, você vai ver que é exponencial o dinheiro, o recurso, quando você vai converter. E tem uma coisa muito grave que a sociedade precisa acordar. Precisa. Infelizmente, o gasto do Estado no Brasil, o nosso Congresso, ele está entre os mais caros do mundo. Ele custa 10 bilhões ano. Nosso Congresso. Sabe o que é isso? Nós gastamos bilhões em fundo partidário para 33 partidos. Fundo eleitoral. Bilhões. Sabe quanto nós gastamos em ciência e tecnologia por ano? 4,5 bi. Essa fórmula não fecha. Nós estamos na contramão. Você entende? Claro. Nós precisamos rever esse modelo de Estado caro, que entrega pouco, que gera muita confusão, entendeu? Pensar numa remodelagem para quê? Para que sobre mais recursos para nós criarmos esses ecossistemas desde a criança, focando nas crianças e nos jovens, que é para eles que nós temos que nos preocupar agora. É para eles que nós temos que empreender as mudanças. E lá você vê isso, você vê uma mentalidade. Na universidade nós fomos em Tel Aviv, nós vimos lá salas de pesquisadores, parecia um filme. Eu vi um oriental numa sala com... Fiquei curioso, dei uma rodada no andar, em que a gente foi muito bem recebido por um pró-reitor lá, e tinha um oriental fazendo pesquisas com um monte de fios condutores lá. Ele pesquisando novas formas de condução. E por quê? Porque isso move o mundo. Olha aqui quantos fios, olha quanta coisa nós conduzimos as informações, o som, tudo. Claro. Né? Fomos na maior empresa de cibersegurança, onde tinha um painel mostrando os ataques concomitantes. A economia tem um impacto de trilhões de dólares com hackers e invasões de sistemas. Hoje você tem aí o blockchain, criptomoeda, então tem muitos... o Dr. Paulo Pegoraro falou esse dia de multipropriedade, junto com a doutora Caroline Moya aqui do mestrado. Nós precisamos entender que o mundo lá fora está num movimento de mudanças de comportamento. E nós precisamos nos abrir a entender esses movimentos, ver as potencialidades e qualidades que nós temos aqui, para participar desse processo da nova economia e ser protagonista e não consumidor. Em registro de patentes, nós estamos lá atrás. Entende? Enquanto nós registramos, sei lá, 2.500, sei lá, 20 e poucas mil, quantas
quantos milhares a China, Estados Unidos e outros países, o próprio Israel registra. E tem um fator nisso importante, Copete. O professor pesquisador, o aluno e a universidade se tornam sócios do projeto. Isso é muito interessante. Entendeu? Então, é disruptivo. Sim. O disrupt aqui é disruptivo. Nós precisamos pensar fora da caixa. A universidade não é um ente isolado. Ela está conectada. As respostas do conhecimento são respostas para a sociedade e para as demandas sociais. Claro, na prática, não na teoria. Não, na prática. Não há nenhuma observação sensível à sociedade que não seja, por mais que se desenvolva uma abstração, que não sirva para resolver problema prático. Então, e aí entra o quê? Pesquisa e desenvolvimento. A vocação deles, eles são os maiores prestadores de serviço em pesquisa e desenvolvimento. Pegaram os maiores PhDs que se formaram nas maiores escolas, e é um berço de formação para desenvolver pesquisa. HP, a empresa que mais tem unicórnios, né, que são startups que foram criadas lá e que alcançaram o valor acima de $1 bilhão de dólares. Uma das maiores foi Israel, por causa desse ecossistema. E um aspecto importante também de ressaltar é justamente uma clareza de propósito. Há uma clareza nessa nação, talvez por ela ser pequena. Ela fala, nosso território é pequeno, mas eles focaram no desenvolvimento de ciência, de tecnologia, como a tábua da salvação deles, com visão global. Então você tem HP, você tem Siemens, você tem Samsung, todos os maiores players de tudo está lá. Por quê? Porque lá tem um sistema para produzir soluções. E se não existe, você vai lá e pede. Copete, estou precisando aqui de um engenheiro. Eles formam muitos engenheiros, muitos cientistas, né? Muitos profissionais em várias áreas, saúde, tecnologia. E essa vocação, ela é recente, Alfredo. Ela é recente. Então basta o quê? Basta boa vontade. Claro, nós temos que valorizar aqui uma coisa. Nós temos instituições de ensino aqui na região oeste que nos últimos 25 anos geraram essa pujança, colaboraram com um grande avanço e um desenvolvimento. E recentemente aí a Copod, essa integração, tem o Iguaçu Valley. O Iguaçu Valley, ano passado, foi premiado nacionalmente como o melhor ecossistema de inovação. Já existia um sistema regional de inovação. O Jaderson falou pra gente aqui. Então, é importante as pessoas conhecerem, participarem, elas se aproximarem. Em suas cidades, esse sistema ele é regionalizado, né? Você tem aqui a Fundetec. Quantas startups, quantas empresas boas, um abraço para o nosso amigo Alcione, que faz um brilhante trabalho e foi na missão. A gente nem tem noção. Então nós temos que também eliminar a síndrome do cachorro vira-lata, ver que tem coisas boas acontecendo fora, ver o que nós podemos fazer, mas nos valorizar e ver que tem muito invento no agro, e muito invento no sistema cooperativismo industrial, mas nós temos muito potencial de criar também para criar novos arranjos produtivos dentro da nova economia. Há uma pesquisa que serão milhares de vagas já existem disponíveis não preenchidas no Brasil. É mais ou menos uma métrica assim. A cada 140 mil profissionais na área de inovação, tecnologia e TI, que a demanda de mercado está necessitando, nós estamos formando apenas 50 ou 60. No mundo são milhares de vagas. Isso quando eu estava na Alemanha no passado, havia uma matéria sobre assim, 500 mil vagas para analista de sistemas e desenvolvedor e programador. Lá na Europa. No Brasil também. Porque o mundo está fazendo essa transição da digitalização. Isso já está impactando a vida do advogado há anos já. Né? As nossas relações, elas já tiveram uma modificação no mundo do processo. E o mundo das empresas também. Então, eu acho muito relevante nós fazermos essa reflexão das nossas potencialidades, verificarmos que é importante esse intercâmbio. Essencial, você que é um pesquisador, como comentou um dia, ficava horas numa biblioteca,
na Itália, estudando, desenvolvendo a tua pesquisa. Isso precisa ser valorizado no Brasil, certo? A língua estrangeira é algo essencial. Nós vamos ter que aprimorar, né? Não é possível que nos testes de rankings mundiais nós fiquemos para trás, apesar de você ter aquelas eminências pardas, aqueles jovens que ganham uma Olimpíada lá. Um aluno agora, acho que do Ceará, ganhou uma Olimpíada Mundial de Matemática. Então você tem lugares que funcionam. E aqui você tem um ecossistema inovador, lideranças com competência e qualidade, essa cultura do associativismo, e nós precisamos integrar cada vez mais escolas, universidades, com as empresas de desenvolvimento econômico e a integração com uma visão global. Eu acho que esse é um grande aprendizado e nós precisamos semear um ambiente para isso. Isso precisa ser divulgado, na verdade, né? Porque parece que o que me salta aos olhos são nesses lugares cada um faz sua carreira solo. Né? A indústria faz sua carreira solo, o conhecimento sua carreira solo, né? O conhecimento público, as universidades públicas a sua carreira solo, e parece que nada é integrado. Né? Nós temos aqui na região, claro, né? Falasse do Iguaçu Vale, do POD, né? Tem a questão do Bioparque, né? Que é um lugar de desenvolvimento com DETEC, temos o PTI. Tem o PTI, tem a própria a UniOeste, já tem uma agência de inovação, claro, com recursos, com editais para quem quer, tem projetos. Nós estamos criando aqui no mestrado um centro de inovação tecnológica e de compliance, justamente para desenvolver pesquisas atreladas à inovação e ao compliance. Claro, dentro da instituição do ensino, mas desvinculada da questão da educação. Nós queremos desenvolver pesquisa específica. Né? Excelente, Copete. Excelente. E é isso que nós estamos buscando. O Disrupt, por exemplo, o centro está sendo criado, mas o Disrupt, que é esse programa que é para divulgação da disrupção, da inovação, ele é um produto desse centro. Né? Ele chegou antes, mas ele é um produto desse centro, por exemplo. Claro. Não, isso é essencial. Por quê? Porque nós precisamos, quando você adquire informação, você precisa compartilhar. E enquanto você se conscientiza e desperta, você também precisa despertar, como diz o meu amigo Reni, né? E cumprimentando, e digo aqui que é muito importante uma missão dessa, Alfredo, pelas pessoas que você convive. Nós tivemos a oportunidade de conviver ali em 22, 23 pessoas de alto nível de qualidade e aprendemos muito juntos daqui da região. Então, essa qualidade, essa diversidade, nós temos, por exemplo, Marcos Pontes aqui, é um agricultor, trabalhou sempre multinacional na Volvo, veio para cá assumir a propriedade do pai, mostrou para nós o modelo da gestão dele. Eu acho que ele é um dos agricultores, gestores hoje mais inovadores que eu já verifiquei e que vai ser uma referência certamente para a região. Então nós precisamos iluminar as pessoas. Nós precisamos promover pessoas como você, o Alexandre, essas pessoas que estão à frente da idealização, abrindo caminho no processo de formação científica aplicada ao desenvolvimento humano, econômico e social. Nós temos que valorizar. E isso nós vimos lá. Nós vimos os museus e os centros tecnológicos. Você não via promoção de propaganda de coisas, você via propaganda de pessoas, claro, cientistas, de inovadores. Por quê? Porque nós precisamos desses referenciais. E um dia até estava aqui, salvo engano, o Alci, um amigo que manda um abraço, conversando com um dos criadores lá da Embraer, que é uma referência, que semana passada superou a Boeing em horas de voo nos Estados Unidos, uma empresa estatal brasileira. Você vê, nós temos inovação aqui, claro, né? Então, você tem, o que ele falou? O problema ainda do Brasil é que nós não aprendemos a valorizar os bons cientistas. A gente acaba, quando alguém se sobressai, a competição acaba queimando um ou outro, e nós precisamos começar a preservar os bons líderes, aqueles que estão tentando fazer o bem, e criar uma grande rede de integração dessas forças de realização de projetos que alavanquem o Oeste, o Paraná, o Brasil, nessa cultura de
desenvolver as pessoas. Perfeito. Infelizmente não temos tempo para mais nada, meia hora, né, Deva, tá fluindo muito rápido. Eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo Jurandir Particianello por nos contar um pouco sobre esse ecossistema de inovação de Israel, essas novidades que ele trouxe e esse paralelo que ele faz aí, né, com a nossa região. Muito obrigado, Jura. Eu agradeço a todas que nos escutaram mais uma vez no DisruptCast. Muito obrigado, Jura. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade e quem puder, busque participar dessas missões, se qualifique, que o que transforma o nosso destino é o autoconhecimento, a autoqualificação e contribuir com a comunidade. Muito obrigado aqui ao programa de mestrado, a Silvia, você, e um abraço a todos. Um abraço.